Olá pessoal, tudo bem? Estamos entrando no Instagram agora para mais uma live. Estou aqui ajeitando tudo certinho, esperando às vezes os meus convidados. Sejam todos bem-vindos para a nossa sessão da tarde de lives de hoje. Hoje eu tenho uma convidada super especial, né? Vamos esperar as pessoas irem entrando. Sejam todos muito bem-vindos, né? Minha convidada de hoje é uma linda, uma fofa, que eu sou super amigo, né? E tenho um grande prazer de estar dividindo agora com vocês para conversar um pouquinho sobre um assunto que é tão complicado e que eu estou tendo bastante procura agora no consultório, né? Principalmente por causa da pandemia, as coisas estão piorando. E nós vamos conversar hoje sobre ansiedade e a influência da ansiedade na nossa saúde, na nossa pele, né, no nosso organismo. Estou esperando a Lúcia entrar, sejam todos muito bem-vindos. A Nete, a Valéria, a Anne. Tá? Pode mandar, gente, tem um coraçãozinho aí embaixo. Vai clicando no coraçãozinho. Vai direcionando para outras pessoas para elas poderem assistir também. Sejam todos bem-vindos. A Lúcia entrou aí. Lúcia, pode me convidar que eu já vou te convidar também. Vamos esperar a Lúcia entrar, gente. A gente começa o nosso bate-papo agora da tarde, né? Sejam todos muito, muito bem-vindos. É uma grande honra estar dividindo esse palco com vocês. Quando a gente conversa, a gente aprende muito, né? A Lúcia está entrando. Vamos esperar a Lúcia entrar um pouquinho. Tudo bem, minha linda? Tudo e você, André? Tudo ótimo. Gente, a Lúcia é uma grande amiga minha, né, Lúcia? A Lúcia é formada em psicologia Sim. pelo Instituto Sede Sapiência, eu acho que é assim que fala, né, Lúcia? É Sede Sapiens. Na verdade, eu fiz a especialização em doenças psicossomáticas no Instituto Sede Sapiens. Então eu vou deixar a Lúcia se apresentar, gente. Pode falar, Lúcia, um pouquinho de você. Eu fiz a minha formação. Primeiramente, André, muitíssimo obrigada. É um prazer estar aqui com você, André. Um Ai, que prazer bom, muito fico muito grande, feliz. tá? Fico super feliz também. Então, assim, eu fiz a minha formação em psicologia já na década de 90. E depois eu fiz a minha formação também em psicanálise e em doenças psicossomáticas no Instituto Sede Sapiens, aqui em São Paulo. Entendi. Gente, então já deu para ver que a Lúcia tem bastante experiência, né? Inclusive, eu queria fazer terapia com ela, mas como terapeuta não pode atender amigo, então eu tenho que indicar ela para todos os meus amigos, né, Lúcia? Sim, mas eu posso te arranjar também, te indicar alguns amigos também que são ótimos também, Sim, com André. E certeza. assim, eu também, enquanto psicóloga, acho que eu tenho bastante amigos, mas também quando eu tenho alguns pacientes que têm doença de pele, né, sempre indico, né, você. Sim, claro. Então, gente, o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre ansiedade e a influência da ansiedade na nossa saúde, na nossa pele e na beleza em geral, né, Lúcia? Você quer começar, Sim. Lúcia? Não, pode ser, pode ser. Pode. Uma das coisas que a gente percebe, né, é que o estresse, ele é fonte de aumento de cortisol no nosso organismo, né? E Justamente. o aumento do cortisol faz o quê? Acelera os nossos processos, né, de inflamação, de Justamente. infecção. É super comum, eu vejo, né, André, eu tenho vários pacientes que, quando estão com algum problema, é impressionante. A pele, a primeira coisa que aparece é a pele, o rosto. A Justamente. primeira coisa é a pele, né, do rosto, Eu né? falo que o nosso Aí, assim, organismo, Lúcia, ele é tão inteligente que qualquer coisa ele vai dando sinais, né? Por exemplo, a pessoa sim, acha que o estresse vai deixar ela só com olheira, que dá só olheira, dá espinha. Não, gente, o estresse e a ansiedade que são causados, porque quando a pessoa está muito ansiosa, ela pode ter medo, né? Ela pode ter sim, surtos, ela fica com um nível de estresse muito alto, ela começa a liberar esses elementos inflamatórios para o organismo, ele vai fazendo um estresse oxidativo, isso vai piorando tudo no geral. A pessoa tem insônia,
isso vai agir diretamente no organismo como um todo, né? Ela pode sim, somatizar e transformar isso em doenças, e ela pode ter muitas manifestações na pele também, né? Então, além... sim. Oi? Sim, é Então, verdade, é você verdade. pode até perceber que quando a gente está muito estressado, muito ansioso com alguma coisa, parece que a mente da gente vira um turbilhão, né? A gente não consegue pensar em Verdade. nada, não consegue dormir, e você alterando o sono, você dificulta a sua produtividade no seu outro dia, né? Fora o É, cansaço físico e emocional, né? E aí, com sim. isso, vai acontecendo o quê? Vai aparecendo as olheiras, aquelas pálpebras inchadas, aquele olhar de cansaço, começa a desidratar um pouco a pele também, sabe? Por causa dessas horas de sono que a pessoa deixou de ter, né? A pele mais Uhum. ressecada, mais seca, ela começa a ser meio de propagação de porta de entrada de algum micro-organismo, né? E também pode ser um princípio para desencadear algumas doenças, ou piorar, tipo psoríase, dermatite atópica. Eu, inclusive, eu fiz um IGTV agora esses dias falando da dermatite atópica. E o estresse, a ansiedade piora tudo no geral, gente. Né, Lúcia? Piora, Você mesmo deve estar piora, vendo muito piora isso, mesmo. né? Sim. Porque o que que acontece, né, André? Quando a gente tem o estresse, né, na verdade, quando a gente fica estressada, o estresse é algo que a gente interpreta, né, por exemplo, a gente tem, durante a nossa vida, o dia a dia, a gente tem as contingências, a gente tem os afazeres, e muitas vezes a gente fica muito apreensivo, muitas Sim. vezes a gente fica com medo que vai acontecer alguma coisa, ou eu vou ter uma reunião, ou eu tenho que entregar um trabalho, ou as questões mesmo do dia a dia. E Sim. tudo isso faz com que a gente vá aumentando, né, esse nível de adrenalina no nosso corpo. A Sim. adrenalina, ela também vai ajudando a liberar o cortisol. E o Sim. cortisol, muitas vezes, quando ele vai para a nossa corrente sanguínea, é para aumentar, para fazer com que o nosso corpo se prepare, né, para lutar ou para fugir. Justamente, Só que verdade. no dia a dia, o que acontece? A gente fica muito preocupado com coisas que não existem. Sim. A gente vai criando coisas. Tudo bem que existem coisas que realmente acontecem, preocupações que são legítimas, mas muitas vezes a gente acaba se preocupando demais, né? E a preocupação constante faz com que a gente libere muito cortisol. E Sim. aí vai, nessa descarga, aumenta a nossa respiração, aumenta a nossa frequência cardíaca, as glândulas suprarrenais elas ficam muito, como é que eu posso dizer? São muito. Então, Ai, elas aumentam a produção elas, de. elas, A, elas aumentam, como elas são trabalhar com muito isso, né? estimuladas, na verdade, a palavra que são muito estimuladas. E isso é horrível, né? Porque faz com que aconteçam esses processos infecciosos. Então, se você já tem alguma coisa um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, um pouquinho mais sensível no teu corpo, normalmente é aquilo que vai afetar. Eu, quando eu vou fazer o exame físico de alguns pacientes, agora na quarentena, Lúcia, a queixa de ansiedade, de estresse, pelas pessoas, por essa incerteza que a gente ainda tem, que é um vírus muito novo, de estar fazendo essa quarentena, de ter que ficar dentro de casa, eu falo que todo mundo às vezes reclama de falta de tempo, mas quando tem tempo demais, a gente às vezes não sabe aproveitar, né? Então, Isso é verdade. né? Então, o que que acontece? Eu percebo muito que quando eu vou fazer os exames físicos dos pacientes, algumas coisas que me fazem a crer que o nível de estresse desse paciente de ansiedade está alto. Primeiro, roer unhas. As pessoas começam a roer muito as unhas, né? Começa a mexer Sim, muito no cabelo, começa a ter alguns tics. Começa a passar muito a mão no rosto, começa a mexer no cabelo, né? E aí o que que acontece? A pessoa, você está no dia a dia ali e começa a mexer muito no rosto e no cabelo, você tem resíduos nas pontas dos dedos e você vai aumentando aquela sim, produção de sebo e oleosidade no rosto e no cabelo, por causa do fato de você colocar a mão toda hora e ter resíduos na unha e nas mãos, né? E aquilo ali aham,
começa a obstruir, às vezes, alguns poros, ou deixar os poros mais dilatados, que a pele, já com esse estresse oxidativo por causa do aumento do cortisol, a pele já está pouco oxigenada. Ainda começa, Isso. né? E por isso que tem o ressecamento. E aí depois começa a pessoa com o tique de ficar colocando a mão no cabelo. Aí começa o quê? Da acne, da espinha, cabelo começa a cair, começa a ficar oleoso demais, né? E eu tenho pegado no consultório muitas queixas de paciente com queda de cabelo, aumento de acne, piora da psoríase, dermatite atópica, né? Deixa eu pensar em mais alguma coisa aqui. Mas assim, a maioria dessas coisas são relacionadas por causa de tudo da ansiedade e do estresse, né? E a gente vai percebendo. E outra coisa, como tá essa oxigenação da pele comprometida, o que começa a aparecer? As temidas ruguinhas, né? As ruguinhas. Ah, é mesmo? Olha só que interessante. Porque a pele vai ficando desidratada, né? A pessoa às vezes tem tique até de ficar mexendo muito, fazendo careta e compulsivamente, né? Isso, além de criar as inflamações e as lesões da epiderme, da derme, né? Ele vai fazendo essas marcas e cicatrizes, que são as nossas rugas, né? As ruguinhas começam começa a aparecer olheira, e começa a piorar tudo no geral, né? Quem tem a pele É muito comum, né, André? Ui, pode falar, Ah. Lúcia. Não, eu ia falar assim, que é muito comum as pessoas, quando elas ficam muito nervosas, isso você já falou, elas ficam cutucando a pele. Você já viu isso? Pessoas que cutucam a pele, ficam apertando, ficam procurando, né, coisas na pele, do rosto. Eles ficam cutucando, não pode ver um cravo na espinha. Por quê? A gente dentro de casa também, a gente tem tendência a se olhar mais no espelho, né? Então aí eu tô recebendo algumas pacientes que falam para mim, nossa, doutor, eu tô com uma ruga não sei aonde, eu tô com um problema assim, assado, que antes eu acho que eu não tinha. Mas aí, as minhas pacientes mais antigas, a gente vai ver em fotos, eu tiro foto de tudo, e aí você vê que aquilo já tinha e ela não percebia, entendeu? A flacidez também, porque assim, o estresse, essa falta de oxigenação, ela vai fazer o quê? Degradar o colágeno da pele. Então, com isso, além das rugas, vem a flacidez também, né? Sim, verdade. E é interessante porque, assim, a gente precisa de uma boa noite de sono para a pele, né? A gente até brinca, né, que é o soninho da beleza. Já escutou é o soninho da beleza. Mas quando a gente está com estresse, a gente não consegue dormir bem. A gente está toda hora acordando. E o nosso corpo, ele precisa de um ciclo, né, de sono para que ele possa entre aspas, dar uma limpada no nosso organismo. Sim. Então, quando a gente está com um estresse alto, a ansiedade, né? O estresse nada mais é do que a ansiedade. A gente não consegue dormir bem. Sim. E se a gente não dorme bem, a gente não faz essa limpeza que o nosso organismo precisa, e aí a gente também não tem essa reparação na pele. Sim, com certeza. Uma outra coisa que acontece muito quando o estresse está muito alto, você pode ver, principalmente adolescente, quando está muito ansioso, época de prova, pode dar muito diarreia psicogênica, que é do nosso mental, né? E surge umas acne císticas. É aquelas acne que parece um furúnculo na pele da gente, e ela é super dolorida, ela é inflamada e dolorosa, gente. Isso tudo por causa de variações hormonais que o nosso organismo vai tendo por causa desse estresse e dessa ansiedade em altos níveis, né? E outra coisa também que eu vi muito, Lúcia, as pessoas estão engordando muito, sabe? Então, assim, o estresse, a ansiedade, algumas pessoas descontam na comida e outras param de comer. Tem essas também, né? Sim, eu mas olha só, que parasse de comer, viu? Eu também, acho que eu também. Acho que a maior parte das pessoas estão comendo demais. Porque olha só, o que acontece? Como a gente tem uma incerteza, porque olha, o ansioso, ele prima por querer desvendar o futuro, né? Ele está sempre lá no futuro, imaginando o que vai acontecer no futuro. Só que nesse momento a gente não consegue ter planos a longo prazo, né? Sim. A gente está no momento que a gente não consegue saber o que vai acontecer, por exemplo, daqui a 15 dias, né? Sim. Então, antes as pessoas, elas se programavam.
E isso gera ansiedade. E quando as pessoas têm ansiedade, elas normalmente elas procuram comer ou fazer alguma atividade para liberar ou para amenizar a emoção da ansiedade, né? Sim. Então, por isso que as pessoas estão engordando, porque elas estão comendo para resolver ou para saciar essa emoção, né, de ansiedade, que é ruim no corpo. Mas também tem uma outra coisa, André. Essa situação, como ela é uma situação onde a gente não sabe, né, o que vai acontecer, e está todo mundo muito preocupado, faz com que o nível de cortisol aumente. O cortisol aumentando também aumenta a glicose no sangue, aumenta a insulina. E a insulina, existem vários estudos, né, que provam que a insulina causa obesidade. Sim. Tanto que tem vários tratamentos com os nutrólogos, né? Eu tenho vários amigos nutrólogos, que inclusive eu faço tratamentos junto, né? Como tipo a doutora Liliane Opperman e alguns outros nutrólogos que são meus amigos, que às vezes a gente encaminha. E uma das coisas é dosar o nível de cortisol, né? De cortisol no organismo. Porque ele libera esses radicais livres em excesso e descontrola tudo. As moléculas elas ficam meio instáveis, sabe, no nosso organismo. Né? E esse estresse dentro do nosso organismo piora tudo no geral. Né? Porque assim, é como se as células saudáveis elas fossem comprometidas com essa célula, com esse nova produção de substância de hormônios que vai desestimular tudo no geral. Por exemplo, a flacidez, as rugas, igual eu estava falando, e esses outros problemas de pele são causados, tem algumas coisas que podem causar. Por exemplo, radiação solar causa, poluição piora muito, a má alimentação, o estresse e a ansiedade, o consumo excessivo de álcool também e cigarro. Então eu falo que o estresse e a ansiedade é uma das piores causas, porque vai descontrolar todos os outros no geral. Porque o sol a gente consegue evitar, né? Se quiser. Né? A poluição, hoje em dia, quem mora em grandes centros é meio difícil. A má alimentação a gente consegue controlar também, se a gente tiver principalmente alguém para poder nos ajudar. E o consumo de álcool e cigarro também. Mas e a ansiedade? Com essa rotina nossa louca do dia a dia, né? O que geralmente você sugere, Lúcia? Sim, mas olha só, eu acho que isso que você coloca é super pertinente. Mas você sabe que tem uma das coisas que... Porque assim, quando a gente, né, fica estressado, ou seja, fica em alerta, o nosso organismo, nós temos o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo. Então a gente tem o simpático e o parasimpático. O simpático, ele joga adrenalina e vai jogando adrenalina. Essa adrenalina é como se fosse uma cascata, né? De que vai jogando, alterando todo o funcionamento do nosso corpo e vai aumentando o nível de cortisol. E, por outro lado, a gente tem o sistema parasimpático, que se a adrenalina é como se fosse o vigilante do nosso corpo, o parasimpático é o faxineiro. Então, o ideal, André, é que durante o dia a gente possa ter pequenos momentos para que a gente possa parar, respirar, porque é comprovado que o parasimpático ele é acionado quando a gente faz uma respiração diafragmática, né? Tem um tempo, então a gente inspira, segura e solta bem devagar. Isso faz com que a gente vá se acalmando, né? É legal, eu sempre indico, André, porque assim, é algo, por exemplo, tem algumas coisas, né, André? Às vezes só respirar não ajuda. Por quê? Porque a gente tem que ir na causa do problema, né? E tentar, o ideal seria a pessoa, ao se perceber, por exemplo, comendo demais, e quando a gente come demais, isso acarreta numa série de coisas, porque você come muita gordura, você come muito açúcar, tudo isso também altera, né, a nossa... Então, gente, a gente está falando o seguinte, Tudo bem, Lúcia? Lúcia, você travou um pouquinho.
Sim, eu estava falando que o ideal seria a gente, ao invés de ficar comendo ou tentando fazer algo para aliviar a nossa ansiedade, que não seja algo de fato positivo, né? A gente poderia estar se perguntando, primeiro, acho que fazer meditação é imprescindível. Com Fazer certeza, terapia, com certeza. né? Fazer Ó, gente, terapia também. terapia, eu indico para qualquer pessoa. Tem muita gente que tem preconceito com terapia, Lúcia, que acha que terapia é coisa de louco. E não é, gente. Eu fiz terapia durante Isso, muito tempo e já estou voltando de novo, porque a gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa estar sempre em equilíbrio para a gente produzir no trabalho, na vida social, na vida pessoal, na vida espiritual. Quando sim. você está em equilíbrio, tudo no organismo funciona muito bem, né, Lúcia? Sim, verdade, né? Porque e aí entra uma coisa, quando a gente se conhece, André, quando a gente, por exemplo, escuta os sinais que o nosso corpo está dando, porque olha só, se a gente normalmente, acho que tem uma coisa que tem coisas que são biológicas, são genéticas, tá? Mas quando alguma coisa acontece com a gente e que normalmente não acontece, por exemplo, começou a estourar um monte de cravo, um monte de espinha, ai, eu estou ficando com olheira demais, meu cabelo está caindo, enfim, ou problemas de, né, dermatite alérgica, enfim. A gente precisa, é claro, procurar, né, um dermatologista, procurar um médico, mas também se perguntar o que é que está acontecendo comigo neste momento da minha vida. Exatamente, com O que é que está certeza. me deixando preocupado, né? A Uhum. gente precisa se conhecer, porque o nosso corpo, as espinhas ou todas as coisas que acontecem com a nossa pele, que normalmente não acontece, mas que acontece em determinado momento, são alertas, né? Que o Sim, nosso corpo vai dando pra gente, que tem exatamente. alguma coisa errada. Sim. Eu falo que assim, começa a aparecer muitas coisas. A pele da gente, ela é como se fosse um termômetro do organismo. É um dos maiores, é o Isso, maior órgão do corpo, então é um dos que a gente mais isso. precisa cuidar também, né? Então começa a aparecer muito com essa desregulação de escamações, manchas vermelhas, ressecamento, perda da hidratação, do gostosinho da pele que a gente fala, oleosidade excessiva, poros dilatados, algumas doenças começam a ficar muito, atacar muito, né? Tipo rosácea, psoríase, acne, queda de cabelo, alopécia. Tem alguns pacientes que eu recebi, Lúcia, que inclusive eu mando para terapia, porque às vezes a gente diagnostica algumas coisas. Tem uma doença, gente, que chama tricotilomania. A pessoa tem o hábito de ficar raspando o Assim, cabelo. E isso acontece brincando. muito, eu chamo muito a atenção de algumas pessoas que quando começa a aparecer cabelinho branco, elas começam a querer pegar pinça para ficar arrancando, sabe, Luz? E isso daí às vezes acaba se tornando uma mania, né? E isso daí você vê que às vezes o nível Verdade. de estresse ou de ansiedade na vida dela está muito aumentado. Então, o que que às vezes eu falo também? A Sim, gente precisa saber identificar as causas do estresse, né? Verificar o que está tirando a gente do sério, quais são os momentos de chateação, às vezes, ao longo do dia, se é no trabalho, se é em casa, para a gente tentar mudar alguma coisa. Fazer a terapia é sempre muito bom, o acompanhamento com o psicólogo e o sim. psiquiatra também, né? Visto que às vezes o profissional Mas, ele tem uma hum, conduta que às vezes fazem com que a gente consegue enxergar o problema de uma forma às vezes até mais fácil, né, Lúcia? sim, mas você sabe, André, que essas coisas, elas são muito insidiosas. Sim. Quando a gente se dá conta, é que a gente já está, né, Tá um estresse bem elevado. num momento difícil. Mas porque as coisas elas vão acontecendo aos poucos e a gente vai achando que a gente consegue lidar com a situação. Sim. Tem uma coisa que é interessante, eu sempre falo, se você tem uma dor no dente, você vai procurar um dentista. Se você tem uma dor no estômago, você procura um gastro. Só Sim. que a gente, ou até quando a gente tem problemas na pele, a gente procura um dermatologista. Só que a gente, o que que a gente faz com as dores das nossas almas? A Sim, gente verdade. joga para debaixo do tapete. Só que a longo prazo, isso vai criando, né, situações muito difíceis de serem resolvidas depois, ao ponto que a pessoa ela acaba adoecendo, ou ela fica com, sei lá, síndrome do pânico, depressão, ansiedade,
E Às a vezes- Eu falo que às vezes, Lúcia, as pessoas gastam mais dinheiro com roupa, com maquiagem, com bolsa, ou com carro, ou com alguma outra coisa, mas esquece às vezes do interior, né? E o interior, a gente sim, tendo bem cuidar com a da gente saúde mesmo, a gente mental, muda tudo, né? é. Que eu falo que às Sim, cuidar vezes a da mente saúde da mental é gente. ótimo. Oi? Desculpa. Cuidar da saúde mental É é um, ótimo. na É verdade, a ele melhor teria que coisa. ser o principal, a gente teria que ser. O que a gente tinha que mais dar um enfoque era na saúde do mental, do nosso psicológico, né? Para a gente estar sempre em harmonia. Sim, Eu falo que sim. eu aprendi muito com você já, né? Inclusive, aprendi muito com alguns amigos, sabe? Com um colega meu também, o Rodrigo Campos, que é o meu consultor financeiro também e dos meus cursos, né? Ele é o consultor do meu curso, ele trabalha muito com hipnose. E o Rodrigo me deu a dica de fazer o livro da gratidão. E eu acho que mudou tanto a minha vida, Hum, sabe, esse livro da gratidão. Eu até te falei dele, sim. lembra? Aham. Quando a gente. Mas sabe o que que acontece? Pode falar. Mas você sabe o que que acontece? Eu estou vendo assim o pessoal falando assim, eu estou reservando um horário para meditar. Outras pessoas aqui disseram assim, eu já estou no meu limite, né? Sim. É, a Renata, né, minha amiga também, oi Sim. Renata, ela diz o que pensamos determina quem nós somos. Na Justamente. verdade, olha só, a gente, André, tem o hábito de olhar só para o negativo. Sim. Então, durante o dia, a gente vai dormir, a gente deveria fazer o seguinte exercício: a hora que vai dormir, pensar assim: quais são as coisas pelas quais eu sou grata hoje? Né? O que aconteceu? Por exemplo, para mim, hoje, uma das coisas que eu vou agradecer é essa live com você, Eu tá aqui eu também, vendo os com meus certeza. amigos. Né? Então, assim, a gente precisa agradecer, Sim. né, o que a gente tem de bom, porque senão a gente só vai olhar para o que é ruim, sabe? A gente tem que botar o foco no que é positivo. Né? Sim. Porque se a gente for pensar durante o dia, acontece uma ou duas coisas ruins, mas acontecem tantas outras coisas maravilhosas com a gente, não é verdade? Verdade, com certeza. Depois que eu passei a fazer o livro da gratidão, né? A minha vida mudou de uma forma para melhor, com certeza. E o que que acontece, Lúcia? Eu comecei a ver o tanto que a vida da gente é boa e às vezes a gente que complica tudo, né? A gente às vezes começa a Verdade. reclamar, às vezes, de pouca coisa, sabe? Então, às vezes, eu tento, às vezes, passar até isso para os meus pacientes, que a gente tem que valorizar os pequenos momentos de prazeres, né? A gente tem que ter um tempinho para fazer uma meditação, fazer, às vezes, se dar de presente um day spa, né? Ouvir aquela Sim, música que a gente gosta, aquela playlist favorita, explorar agora a nova onda dos podcasts, estudar para quem gosta de estudar, ler livros, né? Filme, tá aí o Netflix agora bombando com a quarentena, né? Fazer coisas que ajudam a gente a melhorar e a controlar esse nível de ansiedade e de estresse no organismo da gente, para a gente ver as é, coisas e ver as coisas bonitas de todas as formas, né? Às vezes nos sim. pequenos detalhes, né? Sabe o que acontece também, André? A gente tem o hábito de cuidar muito dos outros, Sim, né? Mas nós não cuidamos de nós. Nós temos compaixão pelo outro, né? O que é a compaixão? Quando tem é, você tem, né, um sentimento bom em relação ao outro e você se compadece pelo sofrimento do outro. Só que a gente não tem o hábito de ter a autocompaixão, né? sim, Quando nós estamos sofrendo, o que nós deveríamos fazer é, puxa, né? Acho que essas coisas que você falou, reservar um momento para o autocuidado, para a gente fazer coisas que a gente gosta, coisas para a gente, pequenos prazeres. Às vezes tomar um banho gostoso, demorado, passar um creme gostoso na sim, pele, sentir cheiros, fazer uma respiração, exatamente. mas a gente não faz isso com a gente, André. É verdade. Nós não temos autocompaixão. A gente tem compaixão pelo próximo, mas por nós somos nossos piores inimigos às vezes. Eu comecei a fazer algumas coisas agora que assim, nos meus cursos para os meus alunos, eu falo muito para os meninos o seguinte, que a gente tem que tocar a vida dos nossos pacientes através do nosso trabalho. Que o trabalho bem feito seja um meio de transformação na vida desses pacientes
para uma forma melhor, tá? Para que ele consiga enxergar a vida de uma forma bela, mais bonita, sim. sabe? E aí, Lúcia, eu falo que eu comecei a experimentar algumas coisas que eu nunca tinha feito. Por exemplo, o ano passado, no Ah, final do ano, eu ganhei de uma manicure para fazer a unha do pé. Pode ser uma coisa você nunca tinha. engraçada, Olha, né? E gente, assim, mas isso é fantástico. eu Poder, nunca em tinha feito tempo. a unha do pé, mas eu achei Olha, interessantíssimo. Só não gostei que ela me arrancou um bife. Mas tudo bem. Mas foi um momento de prazer, assim, foi tão gostoso ver meu pé. Meu pé tava meio cascudo, sabe? Que assim, a gente nessa correria do dia a dia, ainda mais homem, a gente não liga muito para algumas coisas. E eu comecei a pensar, falei, gente, os meus pés é uma coisa tão importante, né? Porque os pés da gente levam a sim. gente para tudo quanto é lugar, sabe? E eu nunca reparei no meu pé, pra você ter ideia. Ela falou, nossa, Você que já pé viu, tão bonito. André? Eu falei, você É, acha que mas você é feio desse jeito? é, Mas você já viu que existe a massagem que chama reflexologia, que é a massagem no pé? Sim, Porque o pé, ele tem pontos, né? Então, às vezes, algumas manicures, depois que fazem, né, no Facebook, o inclusive. pedicure, Eu adorei elas isso. acabam fazendo uma massagem, né? Assim, é tão gostoso a gente poder Sim. Foi ser uma coisa cuidado também. nova para mim e foi uma coisa muito legal, sabe? Que eu tive o meu momento de prazer para liberar meu estresse, minha ansiedade, sabe? Ainda mais no final do ano que a gente está É, naquela correria, né? Então eu falo que a gente tem que se dar esses momentos de prazer, esses momentos, os presentes, né? Que às vezes os presentes não são só coisas isso. físicas, né? Você ligar para um amigo, desejar coisas boas, fazer uma surpresa Sim, para alguém, né? Agora a gente não está podendo encontrar, abraçar, beijar, que todo mundo gosta, porque também isso é um meio da gente liberar a ansiedade e o estresse, né? Mas investir sim, nesses momentos de prazer, sabe? é. Existem alguns estudos, né, que dizem que quando você dá um abraço de mais de 40 segundos, esse abraço, ele libera ocitocina, né, Sim, que é o hormônio do amor, né? Então, quem tiver em casa e tiver com quem tiver quem abraçar, abraça. Se não, isso se dê um mesmo. abraço, né? Mas Porque eu li umas matérias agora falando nesses tempos, Lúcia, que inclusive tem muita gente brigando, tendo briga por causa do alto nível de estresse e ansiedade, porque justamente pelo contato, pela falta do contato que está tendo, né? E é justamente o sim, que você acabou de explicar. Quando a gente abraça, quando a gente beija, quando a gente tem toque, você libera endorfinas, além das endorfinas, outros uhum, hormônios da felicidade no organismo, né? E hormônios sim. regulatórios também, para poder minimizar e equilibrar o organismo. Mas não é engraçado também, André? Assim, é tão engraçado que às vezes eu vejo pessoas que. E talvez você possa observar isso mais até. Eu observo em alguns pacientes, mas tem pacientes que têm alguns sintomas físicos, tá? Sim. Alguns tipos de dores. Mas eu acho que você talvez possa observar isso com seus pacientes na pele. Então, o paciente, ele, por exemplo, ele vai. Quando nós podíamos viajar, né? Então, assim, ele vai viajar. Quando ele viaja, ele está relaxado. Ele nem sente a dor no pé, ele não sente a dor na mão, ele não sente a dor no braço, ele não sente dor em lugar nenhum. A pele fica maravilhosa, rosada, Sim, né? justamente. Por quê? Porque, né, você está tranquilo, você está feliz. Então, Sim. quando você está tranquilo e feliz, né, as coisas ficam boas. Uhum. Verdade. Você estava Tem falando um também a respeito equilíbrio. do sensorial, né? Dos cheiros e Sim. tudo. E o cheiro, gente, ele é muito importante, sabe? A gente usa muito o sensorial para poder o sensorial, as cores, para poder também melhorar os níveis de estresse do organismo. Inclusive, na Uhum. dermatologia a gente usa isso também, né? E tira também, porque, por exemplo, do É mesmo jeito que mesmo? a gente pode usar o sensorial para poder equilibrar o organismo, hoje em dia tem aí as essências, né? Os cremes Sim. de hidratação com perfumes específicos. A gente investe, às vezes, em alguns produtos para acalmar a pele também, que está estressada, que está dando alguns sinais de vermelhidão, ressecamento, descamação. E o sensorial e o olfato, ele ajuda muito nisso também. Por isso que, às vezes, a gente usa de alguns chás, a gente usa de cremes à base
de produtos Camomila. camomila, que sejam mais calmantes para poder dar um equilíbrio na pele. As águas termais da vida que as pessoas usam também para poder melhorar a hidratação da pele, melhorar tudo no geral. Isso tudo é super eficaz, é natural, né, na maioria das vezes, e ajuda a equilibrar o organismo no geral também, né? Então a gente tem que usar Mas todos os artifícios disponíveis para poder a sim, gente entrar naquele equilíbrio, né? Tem gente que sim. acende incenso dentro de casa, o incenso, além da função espiritual, né, de boas vibrações, ele traz aquela paz, aquele equilíbrio, aquela coisa gostosa dentro de casa, né? Uhum, sim. Você sabe, André, que, por exemplo, uma das coisas que as pessoas poderiam fazer, né, vamos pensar, né, no teu caso, né, como dermatologista, e para cuidar também, né, da parte emocional, por exemplo, fazer uma máscara caseira, ou passar Ah, com certeza. Eu sabe, falo. qualquer, às vezes qualquer, ou às vezes até algum creme, né? Mas fica Sim, ali uns 20 Lívia, minutos parado, com creme no rosto, escutando uma música legal, a sabe? maioria das minhas É, pacientes, Lúcia, elas têm o dia do skincare. Eu falo que a gente tem que deixar um dia pra gente se cuidar mesmo, sabe? Para ir cortar sim, cabelo, claro. a mulherada para fazer as mechas que gosta, pintar, escovar, ficar bonita, fazer o skincare em casa. Eu fiz um IGTV falando de máscaras faciais com produtos naturais, tipo café, Ah, olha. mel, abacate. Gente, depois acessa meus IGTVs, viu? Vocês vão ver, tá tudo lá. Máscara hidratante. Uma coisa bem bacana também, ô Lúcia, que dá uma liberada no estresse, que é super gostoso, você fazer um escaldapé, sabe? Isso Ah, é libera muito os fantástico. pés, melhora, conforta, dá aquela sensação de bem-estar e além de limpar os pés também, né? Colocar uma água com sal grosso, açúcar e um saboretezinho ou uma essênciazinha especial lá também, sabe? Fazer um banho É. diferente, tem aí os banhos do amor, banho da espiritualidade, banho de tudo quanto é coisa também. Banho de cheiro é tão bom, né? Porque assim, na verdade, eu acho que são os pequenos mimos que a gente pode fazer pra gente, né, durante o dia ou durante a semana, né? Sim, Por exemplo, sei justamente. lá, durante a semana às vezes a gente não tem tempo, mas então ok, eu acho que fazer um escaldapé é algo um pouco, né, sei lá, E, não, requer um isso pouco daí mais eu de tô tempo, falando que é só um mas detalhezinho pra gente fazer de vez em quando, mas não é sim, isso que vai sim. resolver, né? Não, não é isso, mas o que a gente está propondo, André, são momentos onde a gente possa ter pequenos mimos, momentos de relax, momentos que a gente possa cuidar da gente, né? A Justamente. gente que fica cuidando tanto dos outros, né? Cuidar da gente, Justamente. A né? gente Tomar um merece banho isso, a demorado, gente passar o merece, creme. gente. Claro, claro. As mulheres, elas têm o hábito, é que agora que está voltando a história do salão de beleza, né? Sim, Mas fazer a unha, você mesmo teve essa experiência, né, de fazer a unha do pé e viu o quanto é relaxante alguém, justamente. né, tá ali cuidando da gente, né? Justamente. Porque no Eu falo que fundo, assim, o ser a humano gente gosta disso, né? precisa se organizar, além de tudo, né? A gente precisa procurar ajuda mesmo. Tem que ir no médico, por exemplo, no meu caso, eu tô falando, vamos fazer um ritual de skincare pelo menos uma vez por semana, mas saiba quais os produtos usar, né? É imprescindível ter esse auxílio na hora de selecionar o que é bom e o que não é. Saiba procurar um bom terapeuta, uma boa psicóloga, aí tá minha amiga, gente. Depois vocês podem seguir ela no Instagram, porque ela montou o Instagram dela agora e tá super top, né? Lúcia devagarinho vai caminhando de tanto que eu enchi o saco dela. É, Mas são coisas que a gente precisa, às vezes, Lúcia, de ajuda, sabe? Porque senão, em vez da gente melhorar, você usar alguma coisa errada, você pode piorar e aumentar ainda mais o nível de estresse, ansiedade e piorar tudo no geral, né? A gente precisa sim, saber escolher as coisas certas e não tem que ter vergonha de pedir ajuda. A gente tem que investir na gente, Lúcia. Na gente mesmo. A gente tem que se gostar. verdade. A gente precisa se amar. E tudo que você faz para o seu bem-estar, só quem ganha é você. Eu acho que isso daí não é eu falo que não é. É um investimento, né? Quando a gente investe na gente Sim, com mesmo. certeza. Eu vi que acho que foi a Marli estava perguntando, né?
dá uma receita de uma máscara, mas o André já falou que lá no IGTV dele, segue o André, tem Isso. as receitas, Tem as não, André? receitas de máscara lá, gente. No meu IGTV, depois vocês podem acessar, tá? Gente, curte o coraçãozinho É, aí Marli, para mais pessoas verem a nossa live, né, Lúcia? é, a, a Marli, é, é que assim, a gente está vivendo, né, num mundo, né, André, onde a gente quase não tem tempo, né, para se cuidar, então a gente Hum, precisa ter momentos de cuidado mesmo, né, e Isa, procurar sempre, eu falo que tem coisas simples, Lúcia, que liberam o estresse e que melhora tudo no geral. Por exemplo, você caminhar num parque, tira um dia, não quero caminhar no parque porque vai ter outras pessoas, pode ter gente sem máscara, espirrar na minha cara e eu pegar coronavírus. Então faz o seguinte, gente, vai para um lugar, para uma rua que não tenha ninguém, né? Ou vai para uma roça, vai passear, vai relaxar, vai oxigenar o cérebro, vai oxigenar a pele, vai respirar melhor. Ou se não, faz o seu dia dentro da casa, se presenteie com um jantar, com uma comidinha gostosa, com uma música relaxante, com um bom vinho. sim, Tudo libera o estresse e melhora a uhum, pele, melhora o corpo, melhora o organismo no geral. Também, né, Lúcia? sim, com certeza, com certeza. Poder andar, né, às vezes no sol, né, a vitamina D Sim, faz tão bem vitamina para a D. pele, a A gente está vitamina D muito ela é privado de precursor de tantos vitamina D. hormônios, né? É, a gente está privado de vitamina D por conta da. Eu mesmo em casa bate sol 15 minutinhos de tarde. Sim. Às vezes eu consigo, às vezes eu estou atendendo, eu não consigo ficar no sol. Então, quando eu posso, eu saio para fazer caminhada. Ainda não tenho, realmente, eu acho que eu estou igual a esses pacientes teus aí que não conseguem ir num parque ainda, mas eu ando na rua, né, para Justamente. tomar um solzinho, que é importante. Justamente. Atividade física também é muito importante, gente. Eu falo que atividade física, um pouquinho que você faz é gostoso. A gente fazer atividade física dentro de casa, às vezes é meio cansativo, ou às vezes a gente não tem É, incentivo para isso, né? Mas é essencial também para a pele, para o estresse, para a ansiedade. É bom para tudo, para oxigenar os músculos também, evitar ruguinhas, é, né? sim, E eu falo que tudo. verdade. Pode falar, Lúcia. Não, é que eu li um comentário da Lilian, né, que ela disse assim que o tempo que ela passava no trânsito, agora ela está usando, né, para um skincare. Isso é tão bacana, né? A A gente Lília é está um com um fofo, pouco uma mais de paciente tempo. muito especial, né, Lília? Então, e as pessoas, né? Eu acho que agora a gente antes tinha uma, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. A gente tem tempo, sim. A gente Uhum. cria o tempo, né? Às vezes a gente pode deixar de fazer coisas que tomam, sei lá, ou roubam, né, tempo da gente, para a gente poder se cuidar, porque é tão importante se cuidar. Porque quando a gente se cuida, a gente relaxa, e quando a gente relaxa, né, a gente fica, né, com tudo em harmonia. Equilibrado. O que eu faço agora, Lúcia? Eu tenho algumas coisinhas para me deixar um pouco melhor, porque a nossa vida é muito corrida. As pessoas que me acompanham no Instagram sabem que a minha vida é corrida. Tem dia eu não tenho tempo de passar aqui para dar um oizinho para eles. E me perdoe, gente. Eu tento fazer o máximo que eu consigo para a gente estar sempre junto aqui. No meu carro, eu deixo uns cheirinhos, sabe, para poder melhorar meu sensorial. Acho que tudo que a gente atinge o sensorial, que a gente mexe com Sim. sensações, melhora É o sistema límbico, né, que é o muito. sistema mais primitivo que nós Isso temos, né? mesmo. Se a gente aciona o sistema límbico com cheiros, né, isso dá uma renovada. Então eu Os deixo um cheirinhos, assim, cheirinho no carro. os cheirinhos eles afofam, né? Como se eles afofassem assim o nosso sistema Justamente. límbico, né? Deixa tudo mais. Justamente. Eu deixo um creme de mão, porque eu lavo a mão demais, e a gente que trabalha no hospital e na clínica, toda hora eu tô lavando a mão. Eu chego, lavo as mãos, que eu falo que eu sou o noiado da limpeza. Pela minha segurança e pela segurança dos meus pacientes também. Então eu prezo muito por isso. Então eu chego, já lavo as mãos. Faço qualquer coisinha, lavo as mãos de novo. Põe a luva, lavo as mãos de novo. Meus pacientes já estão até acostumados. Troco a luva toda hora, sabe? E então minha mão fica um pouco ressecada. Então eu já deixo um creme no carro. Tô no carro, passo o creminho de mão. Tô lá. Quando você tá passando o creminho de mão, gente, você já tá liberando estresse. Você usa o cheirinho para um Sim, sensorial. Você massageia suas mãos, sabe?
Você massageia as unhas, que as unhas é muito importante a gente cuidar para não entrar fungo e nem outros tipos de bactéria. Então você já está aí melhorando alguma coisinha. Eu deixo um livrinho daquelas mensagens diárias, pequenininhos. Tem os Então, livros às vezes eu tô no ótimos, né? Com semáforo, frases inspiradoras, eu né? penso numa coisa gostosa ou numa mensagem que eu gostaria de ter e abro o meu livrinho, sabe? Então são algumas coisinhas que a gente pode ir fazendo, né? Cada um tem as suas rotinas, cada um tem as suas coisas. Eu deixo um creminho para passar no rosto ou no pescoço também, para cuidar um protetor solar. E a gente vai se adequando, né, Lúcia? Verdade. Né? Ou então a gente pode. Sabe uma coisa que também é bacana? Não só, né, a gente ter uma playlist com músicas Playlist, umas mais, músicas né, que nos gostosas, com acalmem, certeza. mas mas também audiobook. Hoje em dia está tão, né, a gente pode ir escutando. Lembra, André, antigamente, eu não sei se é do teu tempo, mas eu lembro que existiam as telenovelas, que, na verdade, a gente lia, né? Não tinha muito a coisa da televisão, essa coisa mais visual, mas as pessoas escutavam, né, aquelas histórias. E é tão bom, às vezes, a gente escutar histórias, né? Sim. Isso também é algo que Que a pode história é uma das relaxar. coisas que prende muita atenção das pessoas, né? A gente dá exemplos, a gente contar alguma coisa que aconteceu, porque isso desperta um pouquinho a curiosidade. E seria uma coisa bem interessante Sim. também, né? Quem sabe alguma coisa que vai Uhum, surgir por aí. uhum. Mas eu E costumo são fazer umas momentos onde a gente pode tá ficando, mais em contato com a gente, né? Momentos que a gente coisas, se possa. conhecendo melhor, Quem né? tem sorte quem tem sorte de estar, mas tem muita gente nessa quarentena que está sozinho, né? Que não tem como, né? Então, ler um livro, escutar uma música, acender um incenso, tomar um banho bem quentinho, fazer o escalda-pé, né? São Eu tenho coisas alguns relaxantes. pacientes, Lúcia, que eles estão entrando com medicação, que agora é procurando até um Sim. psiquiatra junto. Eu queria até que você falasse um pouquinho disso, o que você acha das medicações para controle de estresse, ou do mesmo da ansiedade, se você tem algum ritual Sabe, seu, às vezes para dormir bem, ou é, para poder tentar controlar esse seu nível de estresse também. Eu sei que você pratica yoga, meditação, sim, que é uma coisa incrível sim. também. Sabe uma coisa, André, que assim, eu sempre falo, eu tenho pacientes que quando eles estão muito, mas muito ansiosos ou muito depressivos, não tem como, eles estão tão, isso causa um mal tão grande para o psiquismo que e aí eu encaminho para o psiquiatra sim, Sim. tá? É bom tomar medicação para dar uma equilibrada, porque quando você, imagina, se uma pessoa está se afogando, ela está tentando se salvar. Ela nunca vai aprender a nadar quando ela está se afogando. Ela Sim. só vai aprender a nadar quando ela está mais tranquila, tá? Uhum. Então, eu encaminho sim para o psiquiatra, né? Acho que é bom. Eu sempre penso assim, às vezes, se você tem, por exemplo, problema de tireoide, ou diabetes, ou pressão alta, ou colesterol, você vai tomar medicação, e às vezes essas medicações você tem que tomar para o resto da vida. Em alguns casos, se você conseguir ter uma vida psíquica satisfatória com um mínimo de medicação, ok, né? Eu tenho pacientes que, depois de um tempo, né, porque o tratamento psiquiátrico ele demora 1 ano e meio, 2, 3, mas que depois de um tempo, que já está mais tranquilo, estabilizado, toma às vezes a medicação um dia não, um dia sim, um dia não. Vai fazendo aquele Então, desmame, né, eu sou Lúcia? super. Eu sou a favor, sabe, porque ajuda em alguns momentos, mas é claro que o autoconhecimento, a gente se conhecer, por que a gente está estressado, isso ajuda muito, tá? Certeza. Agora, o que eu faço, tá, de ritual, todos os dias de manhã eu medito. E eu faço yoga ou alguma atividade, tipo, eu tenho hoje uma fisioterapeuta que eu faço atendimento online, a gente faz algumas sessões e ela me dá algumas aulas de pilates, então eu faço esse ritualzinho de meditar, fazer uma pequena atividade física mesmo, porque depois eu vou ficar o dia inteiro sentada. E antes de dormir, eu sempre faço a NET prepara para mim uma xícara de chá, Sim. então eu tomo uma xícara de chá, chá de camomila, sabe? Aí você já vai relaxando.
Eu né? tô Vai fazendo algumas ficando mais rotinas tranquilo. também. Eu sou uma pessoa que sou workaholic. Eu falo que eu estou sempre na correria, né? Então tô tentando assim, tô fazendo o máximo possível que eu posso para colocar meditação. É difícil, gente. Para quem está começando é muito difícil. Mas a gente não pode desistir, porque isso acaba se tornando um hábito. E tudo que é hábito faz bem pra gente, desde que seja Sim, para melhorar tudo no geral. Então eu estou tentando colocar a meditação, né? Estou fazendo todos de manhã cedo, eu gosto de fazer também. Quando eu levanto, eu faço um shot da imunidade para me ajudar, para liberar o estresse, sim. para regular o meu organismo, né? Tem as nossas coisas do dia a dia. E à noite, gente, você pode tomar um banho relaxante. De manhã também, eu faço o banho de contraste. Que o banho de contraste, além dele ajudar a melhorar o estresse, o banho de contraste, gente, eu fiz um IGTV falando sobre isso também. O banho de contraste, além dele ajudar a melhorar o estresse, ele ajuda a gente a aumentar reações, ativar reações no organismo que deixa a gente mais acordado, sabe? Então ele melhora tudo no Você fala geral. que o banho de contraste é aquele que você toma uma ducha quente e depois esfria. Toma Isso, quente e isso esfria, né? mesmo. Tem, É. tá Sim, explicando no é meu importante. IGTV bonitinho como que faz esse banho de contraste. E uma outra coisa, à noite para dormir eu tomo um chazinho e tento ficar longe de TV e celular. E às vezes eu começo a Sim, fazer eu faço oração todos os dias à noite e faço uma oração e uma meditaçãozinha tentando visualizar a minha noite de sono e o meu outro dia. Gente, isso é fantástico. sim. Poder da visualização é uma coisa muito grande, sabe? A gente melhora tudo no geral com isso também, né, Lúcia? Sim, a Lília, acho que é a Lília está dizendo que ela tem dificuldade para meditar, mas olha só, Lília, a gente acha que meditar é não pensar em nada. É, não é isso, tá? Meditar é você ter uma atenção plena no que está acontecendo aqui e agora. É impossível, né? Porque o psiquismo ele pensa, né? Então é impossível a gente ficar muito tempo sem pensar. Só que a gente é um exercício, né? Onde você vai sentindo o ar entrando, o seu abdômen aumentando, ou o seu, né, peito Justamente. aumentando. E aí você vai sentindo o percurso que o ar, quando ele entra, ele faz no corpo, as diferenças sensíveis até, né, da temperatura do ar quando entra, quando sai, vai escutando, né, os sons. Sim. Então, é uma questão de você parar. E quando você está lá tentando meditar e você não consegue, aí a gente normalmente tem uma tendência a brigar com a gente, né? Ai, olha só, que horror que eu sou. Não, né? Seja gentil com você, volta e fala, não, vou prestar atenção de novo na minha respiração. E é isso, Gente, né? E clica aos no poucos você vai coraçãozinho, fazendo. hein? Né, Lúcia? Clica no coraçãozinho, né? No nosso também, viu? Mas aí, É, o banho de contraste é uma coisa muito interessante também, porque tem vários estudos falando sobre ele. Melhora a pele, melhora o cabelo, melhora os níveis de estresse, diminui o nível de cortisol no organismo também, sabe? Você ter uma noite de sim. sono, gente, aquilo que a gente está falando é imprescindível. Mas o banho de contraste não pode ser feito à noite, tem que ser feito de manhã ou, no máximo, depois do almoço. Porque senão à noite você Sim, não dorme. porque ele aciona demais, a gente fica muito elétrico. E à noite o que a gente tem que fazer é, à noite, gente, o nosso corpo ele está preparado para ir descansar, né? Justamente. Ele tem um ritmo, né? A gente precisa. O que acontece é que normalmente as pessoas elas não escutam muito, às vezes elas estão cansadas, mas elas não vão para a cama, elas ficam relutando, né? E isso é ruim. Justamente. Eu gravei um vídeo esses dias falando sobre ansiedade muito grande. Por exemplo, a criança que tem dermatite atópica, o Lúcia, ela não dorme porque ela se coça demais, porque ela tem uma deficiência da barreira. E aí ela chora muito, os pais não dormem, fica ansioso, piora demais o nível de estresse de tudo, dá aquela confusão na família, em tudo. Sim, Por isso que eu falo, gente, vamos se cuidar, vamos nos amar, né? Vamos fazer tudo para a gente controlar o nosso nível de estresse, de ansiedade. Nessa época imprecisa de pandemia, a gente precisa se cuidar muito. sim, A gente precisa se cuidar das pessoas que a gente ama, né?
Porque a gente ficar em Sim, casa verdade. é um meio da gente se amar e amar o próximo. Agora, né? Para quem pode, né? E se tiver que sair, vamos tomar os cuidados devidos, né, Lúcia? Sim, nossa, gente, nós ainda estamos na pandemia, né? Não acabou, gente, né? Então vamos nos cuidar, ficar em casa, né? Curtir um pouco esse momento. As Curtir a pessoas casinha normalmente, da não sei se gente você... também, né? É, as E a gente pessoas tem que ter elas esses falam assim, momentos de prazer, é, cuidar das plantas. Quem não tem planta pode dar um isso, jeitinho de arranjar, porque isso também é uma terapia incrível, gente. Cuidar das é. plantas. E ajuda tudo no geral. E as Arruma a pessoas, casa, deixa bonito, é, solta os cheirinhos, né? as sim, as pessoas elas têm o hábito de dizer, ai, hoje amanheceu chovendo, eu queria ficar em casa num dia de chuva, debaixo das cobertas. Nós estamos tendo a oportunidade agora, né? Então, é ficar em casa mesmo, cuidar um do outro. A Nete está escrevendo assim, quem ama cuida, verdade, quem ama Muita cuida. coisa. Sim. Gente, eu estou muito feliz com a live. A nossa live vai cair daqui a pouquinho, viu, Lúcia? A gente tem uma hora Tá de live bem, para então. conseguir salvar. E já estamos Ah, em 55 minutos. Então, tá. Então, se gente, você quiser eu. terminar daqui a pouco para você poder ficar com ela gravada, e Tá. porque eu tenho alguns pacientes que eu falei que eu ia fazer a live, que você me convidou, que, onde que eu posso assistir? Não, mas Então vamos eu vou deixar salvar essa live. gravada a live, gente. Eu vou desativar agora os comentários, Lúcia, e a gente vai fazer uma fotinha, a gente vai fazer uma pose para as pessoas tirar uma foto nossa. Se você Tá gostou, bom? tira uma foto, posta aí no seu stories e marca eu e a Lúcia, né, Lúcia? Vou Isso mesmo, vamos desativar lá, os gente. comentários por enquanto, gente. Um beijo para todo Desativou. mundo. Vamos lá, Eliana, Lúcia. um beijo. Então, tudo bem? Acho que sim, né? Tiraram fotos? Tirando foto, gente. Ativei os comentários de novo. Gente, eu gostaria de agradecer Tá a bom. Lúcia mais uma vez. A Lúcia é uma grande amiga minha. Eu falo que é uma das maravilhas que eu agradeço a Deus por ter conhecido a Lúcia, a Nete e alguns outros amigos. E é uma pessoa que eu tenho um grande prazer de chamar de amiga. Em vários momentos ela corre, me liga, eu corro, ligo para ela, né, Lúcia? E eu acho que a amizade é isso, Verdade. né? Com a Sim, amizade, a verdade. gente controla os nossos níveis de ansiedade também, tudo fica mais gostoso, Amizade é ótimo. tudo fica mais Isso. bonito, né, Lúcia? É verdade. A felicidade deixa a gente bonito, né, André? Deixa a gente mais bonito. E gostaria de agradecer também a presença de todos vocês que fizeram da nossa tarde uma tarde muito especial, uma tarde de um bate-papo Hum, gostoso, com as dicas, eu aprendo demais com vocês, aprendo com os meus convidados, com a Lúcia, que é uma grande profissional, gente. Quem está precisando de psicólogo aí, ó, pode ir atrás da Lúcia. Vou deixar aqui agora o Instagram da Lúcia, PSI, como que é, Lúcia? Lúcia Nascimento. Lúcia Nascimento. E aí, gente, vocês podem seguir a Lúcia também no Instagram, porque a Lúcia é uma excelente profissional. E vocês podem indicar ela também para outras pessoas, se vocês quiserem também, tá? Ó, eu assino embaixo, viu? Tá bom? Tá Um bom. grande beijo para André, vocês. muitíssimo obrigada, gratidão pelo convite e um abraço bem apertado em você e todo mundo que nos acompanhou aqui, né? Isso aí. Gente, um grande Gratidão, beijo. gente. Boa tarde para todo mundo e um excelente final de semana, viu, gente? Muito, muito, muito obrigado por Tchau, vocês. gente. Muito obrigado. Isso. Tchau, Gu. Tchau, gente. Beijo. Fique com Tchau. Deus, gente. Tchau, tchau. Dudu, tchau.